Esfera de raio 8 é seccionada por um plano, distante 5 centímetros do seu centro. Então a gente sai do centro aqui, 5 centímetros, e aí vai seccionar aqui, corta o plano. Ó. Toda secção em esfera é sempre um círculo. Então, aí está a secção. Essa secção naturalmente tem um raio aqui, ó, vou fazer ele de vermelho. Não conheço. E é justamente o que ele está pedindo, né? O raio da esfera a gente vai traçar para cá, ó. Esse é o raio da esfera que vale 8, certo? Reparem sempre nesse ângulo de 90 graus ali, quando a gente faz a secção. Então, seccionou a esfera, olha o círculo, gera sempre um círculo. Aqui é Pitágoras, né, pessoal? Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, um cateto 5 e o outro cateto, o raio que ele está pedindo. Tá aí, raio raiz de 39. Esfera de raio 10, a secção ocorre a uma distância de 6 centímetros do centro. O raio da esfera a gente puxa nessa pontinha aqui. E aqui em vermelho a gente está vendo o raio dessa secção, desse círculo aí, certo? Qual é a pergunta? É justamente o raio dessa secção. Mais um Pitágoras aí para nossa conta, né? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado e Rzinho ao quadrado. Esse aqui é o famoso 6, 8, 10, né? Esse raio aí vai dar com certeza 8 centímetros e é mais uma fatura liquidada. Questão 3, calcule a área da superfície esférica, ou seja, a área da esfera. Essa é uma das fórmulas que a gente precisa, né? 4π raio ao quadrado. Vamos nessa? O raio foi dado como 6 centímetros, então a área aí é 4 vezes 36, 144 π centímetros quadrados. Já era. Mais uma vez um problema aí falando de superfície esférica. A gente já entra na fórmula, né? Ele deu a área agora, ela vale 8π centímetros quadrados. Aqui ficou fácil de ver que essa fórmula aí vai nos dar exatamente o raio, né? Que é a pergunta. Perfeito? 8 dividido por 4, aqui deu 2. Então o raio, portanto, raiz quadrada de 2 centímetros. E a última questão aqui, né, falando sobre a revolução, sobre a rotação completa do semicírculo em torno do seu diâmetro. Então, quando eu fizer a rotação desse semicírculo, isso vai formar naturalmente a esfera. Olha aí. Essa é a imagem que a gente vai ter, né, a partir dessa rotação, dessa revolução. Reparem, AO é 5, então isso é justamente o raio da esfera. Vou fazer aqui, vou destacar em azul a linha AO, vale 5, né? Posso desenhar ela para cá também, né? Esse é o raio da esfera, 5 centímetros. A pergunta é a área da superfície, a superfície esférica, ou a área da esfera. 4π raio ao quadrado é a fórmula que a gente precisa para efetuar esse cálculo aí. Se o raio então deu 5, a conta aqui ficou uma barbada, né? 4 vezes 25, isso vai dar 100π centímetros quadrados. Feito! Bom, nessa questão vamos supor que a esfera esteja distante do plano, centro O, distante 13 centímetros de um ponto P do plano alfa. Então vamos puxar 13 aqui. Botei aqui um ponto P, vamos considerar que a gente tenha essa situação. Depois ele fala na projeção ortogonal. A projeção ortogonal é aquela perpendicular, né? Então a gente vai ter uma projeção ortogonal de O, do centro aqui, ó, sobre o plano. Então a gente tem que vir com 90 graus, ó, gerando o que ele chama de ponto M. Aí ele fala ainda que a distância aqui, ó, de P até M é 12. De P até M é 12, não te esquece que o ortogonal significa perpendicular, e isso aqui vale 12. Qual é a pergunta? Qual a posição do plano em relação à esfera? Quão longe ele está? O plano é secante, ou seja, o plano corta a esfera, o plano tangencia a esfera, encosta em um único ponto, ou o plano é exterior à esfera, né? Na nossa suposição inicial, ali eu desenhei ele exterior, né? Quanto é que vai dar esse x?
por Pitágoras aí, vocês sabem, né? 13 ao quadrado, 12 ao quadrado, mais o x ao quadrado aí. Desenvolveu o pitch, esse x aí vai dar 5 centímetros. Se o raio é 4, olha aqui, ó. Aqui a gente tem 4, né? Se o x aí deu 5, então essa parte amarelinha aqui embaixo, ó, vale 1, né? Já que essa distância x aí que a gente calculou é 5. Então é 1 essa distância amarela aqui. Realmente, qual é a posição do plano em relação à esfera? O plano é exterior. O plano não corta a esfera. Nessa questão 2, houve uma secção aqui, ou seja, um plano cortou a esfera, e toda vez que um plano secciona a esfera, a gente tem um círculo, né, nessa secção. Ele fala que esse círculo tem um diâmetro AB. Muito bem, a gente está enxergando aqui no desenho, né, a distância aí de A até B é o diâmetro. Perfeito. O ângulo AOB mede 90, dá para enxergar aqui, esse ângulo central, né? E o raio da esfera é 12. Então a gente tem uma linha 12 aqui e 12 ali. Metade de um quadrado, né, pessoal? O volume do cone de vértice O e base AB. Formou um cone ali, né? Até vou desenhar ele aqui do lado. Esse cone ficou com 90 graus. Lá tem uma geratriz 12, ó. Vocês estão vendo o raio do cone ali. E nesse desenho aqui, a gente tem 2 raios ali traçados, né? Tá o diâmetro evidenciado ali. É só fazer um Pitágoras que vocês vão encontrar aquele Rzinho ali. Agora, se tu pensar que isso aqui é a metade de um quadrado, né? Por causa daquele 12, 12 ali, né? Esse 2R aí é, na verdade, a diagonal do quadrado, tá? Mas é só fazer um Pitágoras que vocês vão achar esse 2R. Qual é a fórmula da diagonal do quadrado? Lado raiz de 2. Vocês estão vendo ali o quadrado de lado 12, né? Desenvolveu aqui, esse raio vai dar 6 raiz de 2. E aí ficou fácil de fazer o volume do cone aqui, né? Porque o volume de cone é área da base vezes altura dividido por 3. Vamos lá? Área da base, π raio ao quadrado. Π vezes... O raio a gente acabou de descobrir, né? Esse raio deu 6 raiz de 2. E a altura do cone, bom... Aí vamos para o desenho aqui, vamos fazer um Pitágoras, né? Olha aí, ó. Olha a altura do cone aqui. Pitágoras. Eu tenho ali, naquele triângulo retângulo, o 12 como hipotenusa, essa altura que eu preciso determinar, e esse raio R aí a gente já calculou, acabou de calcular ele, né? Deu 6 raiz de 2. Tá aí o Pitágoras. Desenvolveu aqui, vocês vão achar a altura do cone. Ela vai acabar dando 6 raiz de 2. Né? Era meio lógico isso, né? Porque se vocês analisarem aquela história do quadrado, né? Ó, o 12, 12, 12, né? Então essa medida Hzinho aqui tinha que ser igual ao Rzinho, né? Mas tudo bem, a gente fez esse Pitágoras aí, tá confirmado. Então, 6 raiz de 2. Nessa altura, tudo isso sobre 3. Olha aí o volume do cone. Π. 6 ao quadrado, 36, aquele 2 da raiz, cortou a raiz, 6 raiz de 2 sobre 3. Volume, portanto, 144 vezes raiz de 2 vezes π ainda, né? Ou seja, Dinamarca. Bom, nesse problema aqui a gente tem uma esfera, né, no recheio, com diâmetro igual a 3. Então, esse raio aqui é 1,5, ou 3 meios, né? É o raio da esfera. Aí o que ele fala? Ele fala numa cobertura. Vou colocar aqui uma cobertura amarela. Né? Naturalmente vai ser uma esfera também, essa cobertura. E essa cobertura tem o quê? Espessura 0,5 centímetros. Meio centímetro. Então, essa parte amarelinha aqui, ó, que eu estou desenhando agora, ó, aqui a gente tem 1 meio centímetro. Perfeito? Poderia ter desenhado aqui também, né? Calcule o volume de chocolate. O volume de chocolate é essa parte amarela aqui, né? Então, o que acontece? O volume de chocolate
é igual ao volume da grande esfera menos o volume da pequena esfera que está lá dentro, né? Que é o recheio, certo? Volume da grande esfera menos o volume do recheio, que é aquela esfera rosa. Vamos nessa? Volume de esfera, 4π raio ao cubo sobre 3. Vamos desenvolver a álgebra aqui primeiro. Ó. 4π, raio aqui é diferente, né? Sobre 3. Reparem, 4π sobre 3 é fator comum, vou colocar ele em evidência. Quem é que sobra? Sobra os raios ali, né? Sobra o raio grande ao cubo menos o raio pequeno ao cubo. Tá aí, esse é o volume, então, do chocolate. Vamos lá, agora sim, metendo a mão na massa. Raio grande, poderia ter feito ele de amarelo ali, né? Raio grande, cuidado, é aquele 3/2 lá, ó, mais o 1/2, né? E o 3/2 mais 1/2 dá 4/2, ou seja, 2 centímetros, tá? Então vai ficar 2 ao cubo aqui, menos. Raio pequeno, aí sim, é aquele 3/2, né? Elevado ao cubo, cuidado aí, tá, gente? Vamos pro cálculo? Desenvolvendo isso aí, a gente vai ter 37π sobre 6 centímetros cúbicos. Sempre lembrando que centímetro cúbico é o equivalente a milésimo de litro, ml. Valeu, pessoal! Era isso!